Hoje nós vamos falar novamente, seguindo este livro, Jesus e a Atualidade, que traz lições do Evangelho para nós refletirmos. E a lição de hoje é Jesus e honra. Honra. Uma palavra que a gente não usa muito, né? O que quer dizer honra? O que quer dizer honra? Uma pessoa honrada. Vou honrá-lo. A gente fala assim, vou honrá-lo com isso ou com aquilo. Me senti honrado com a sua presença. A gente não fala assim, né? Então, a gente vai ver aqui, nesta lição, que a Joana de Ângeles traz assim, sempre primorosamente para a gente, né, trazendo o ensinamento de Jesus e colocando esse ensinamento na nossa vida aqui para nós refletirmos, especialmente através dos aspectos psicológicos. Né? Eu já disse para vocês, esse livro é o primeiro de uma série de 16 livros da Joana de Ângeles, que Divaldo Franco recebeu por psicografia e que trata especialmente das questões psicológicas, não é? Eu convido vocês a lerem, sabe, gente? São lições curtinhas, assim, ó, duas folhas cada lição. Mas é tão especial, então se a gente lê um a cada dia, um a cada 2 dias, a gente vai refletindo nisso, porque traz pontos de entendimento que às vezes até então nós não tivemos, né? E que desperta. Olha, mesmo a gente que estuda a doutrina há anos, que lê bastante, nossa, quando a gente pega uma lição dessa, é tão enriquecedora para o conhecimento, é fantástico assim. Então eu vou trazer um pouquinho do que a Joana de Ângeles traz aqui nesse livro, né? Ela começa falando que Jesus, quando viveu na Terra, nossa, o pessoal está todo aqui hoje, né? E eu fico bem baratinada. Que bom, que lindos, que lindos. Olha, tem tantas entidades, assim, tipo freis, né? Esse aí que falou é um dos freis. E todas iluminadas de azul claro, assim, ó. Muitas estão aqui conosco, então nós podemos nos sentir abraçados e honrados com a presença desses mentores tão amorosos para conosco. Então a Joana fala que Jesus, quando passou pela Terra, a despeito da luz que ele é, a despeito de ser o Filho de Deus iluminado, o Cristo de Deus, ele andava humildemente pela terra, mas ele tinha uma firmeza, era pão, pão, queijo, queijo, ele falava o que tinha que ser dito, e especialmente ele sabia da nossa condição de espíritos encarnados ali naquele momento. Porém, em nenhum momento ele se baseava nessa nossa condição. Ele caminhava com a condição dele e ia fazendo a tarefa dele, não é? Então a Joana fala assim, que ele honrou a missão dele. Não importa para quem você vai fazer, importa o como você vai fazer, o que você precisa fazer. Então faça da maneira que você se propõe a fazer. E isso é esse tema de honra. Então muitas vezes nós estamos numa situação, você vai lá todo galhardamente para cumprir uma missão. Quer seja ela social, profissional, né? E aí, depois você vê que o ambiente ali não merece tanto garbo seu, tanto conhecimento seu. Então, você fala, assim tá bom. Lá na minha terra, falava assim, para quem é bacalhau pasta. Vocês conhecem essa expressão? Olha só, para quem é bacalhau basta. Eu não sei o que quer dizer isso. Meus avós eram portugueses e eles falavam isso. Então, lá na terra deles deve ter um sentido especial, mas quer dizer assim, nossa, eu sou tanto, então vou fazer isso aqui, né? Então Jesus não se comportava assim. E ela nos diz então que
o homem moderno tem hoje as mesmas aspirações e tem as mesmas necessidades daqueles encarnados na época de Jesus. Então, é necessário que nós todos possamos agir honradamente, para que a gente possa, aqui na Terra, no nosso círculo de convivência, atendermos honradamente aquelas necessidades que se colocam na nossa vida. Então, veja bem que lindo isso, ela nos convida a fazer o papel de Jesus. Não é que ele ia e assim, tem que dar a César o que é de César, então vamos dar a César o que é de César. Tem que fazer isso, então vamos fazer isso. Então, ele cumpriu a missão dele, independentemente da condição daqueles com quem ele conviveu. Então, é isso que a Joana diz para que a gente aqui possa realizar. Independentemente da nossa condição intelectual, financeira, física, vamos atender aqueles com quem convivemos com essa galhardia, com esta honra. Quer dizer, eu vou cumprir a minha missão independentemente da situação que aparecer. Nós sabemos, gente, o quanto isso é difícil. Por muito pouco a gente já torce o nariz, por muito pouco a gente fala assim, não merece, não vou fazer, não é? E é interessante que aqui no Evangelho de Jesus, a passagem que fala em honra é a passagem no Evangelho segundo o Espiritismo, a 14ª, quando é colocado ali por Kardec traz esse evangelho, né? Honra teu pai e a tua mãe. Honra a teu pai e a tua mãe. Por que será que logo esse evangelho, né, que é trazido? Exatamente para certificar isso que eu acabei de dizer. Honra o teu pai e a tua mãe é o primeiro ciclo que nós temos. É a primeira sociedade que nós temos, não é? É a convivência com os nossos pais, que nos deram a vida, e depois com os nossos filhos, a quem demos a vida também. Então, nesse evangelho, honra teu pai e tua mãe, a Kardec nos coloca a lei da caridade, não é? Que é amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo, amar os vossos inimigos, e aí ele vem honrar. Ele não diz no Evangelho, amar o teu pai e tua mãe, ele diz honrar. E por que será que ele não fala, né? Bom, acho que primeiro não precisava falar, porque quando ele fala amar o próximo, tá aí, né? O próximo mais próximo é a nossa família. Mas, veja bem, a honra é uma atitude que nós devemos ter de respeito especialmente, né? Aqui nessa lição, ela nos coloca muito isso. A primeira palavra, ela coloca aqui algumas palavras, olha, as palavras de ordem da honra: valentia, coragem, esforço, dignidade, reputação, honestidade e fidelidade. E ela junta tudo isso num feixe que se chama respeito. Então, muitas vezes nós temos atritos familiares, especialmente com pai e mãe. E depois, quando já temos mais de 30, também com filhos. Mas o que é necessário que a gente possa entender daí é que este círculo tão próximo é o círculo que nós necessitamos para a nossa vivência aqui na Terra, neste momento, nesta encarnação. E muitas vezes, gente, quando a gente tem esse círculo, nesse círculo familiar,
nesse círculo de amigos, não tem só gracinhas ali. Tem cada espinho, não é? E aí não dá para amar. Então nós temos que honrar. O que é honrar nesse sentido? Não é? Quando você convive com esses pais que não dá para amar. E é tão interessante isso, né? Que a gente, desde que a gente cresce, a gente aprende, ou deveria aprender, hoje eu não sei como tá, no meu tempo, a gente aprendia a respeitar os pais, a respeitar os mais velhos, não é? Hoje, como nós temos crianças que comandam a vida dos adultos, a coisa está meio desbaratada, está meio estranha. Mas, veja bem, nós fomos educados para esse respeito para com os pais. Depois, como a vida foi andando, muitas vezes na adolescência nós nos tornamos rebeldes. Porque a gente já quis ver a vida com os olhos da gente, a gente não admitia condução de ninguém. Veja bem, hoje as crianças estão conduzindo os adultos. Gente, eu não estou exagerando. Vocês sabem disso, eu não estou exagerando. É incrível como hoje as crianças de 3, 4, até antes, né? A família vive em torno do desejo dessa criança. Isso é um verdadeiro absurdo. Olha como o mundo está ali conduzido por esses espíritos que já trazem conhecimento, etc, etc, mas que não estão preparados ainda. Não estão preparados ainda para este comando. E o mal não é só esse da criança comandar. O mal é de os pais, a partir do momento que atendem este comando, deixam o comando deles. Deixam totalmente o comando que eles deveriam ter. E se deixa esse comando aqui dentro de casa, como é que vai ser profissionalmente? Como é que vai ser na sociedade? Não é? Então, nesse evangelho, no 14º, onde ele diz, honra teu pai e a tua mãe, ele fala dessa piedade, ele chama de piedade filial, de atender, se você não conseguir amar estes pais, e muitas vezes não consegue mesmo, a gente atende aqui no lar muitas pessoas e muitas vezes eu já ouvi pessoas dizerem, olha, não tem nada a ver comigo, é um terror a convivência com esse filho, é um terror, porque não tem afinidade nenhuma. Gente, como isso deve ser difícil? Quando nós temos filhos e que a gente ama e que a gente... É uma relação natural, vamos dizer assim, veio que normalmente ao longo dos tempos. E eles se tornam adultos e aí um tem esse tipo de profissão ou de comportamento e você não bate muito com você. Já é difícil, não é? Porque nós entendemos, mas a nossa aceitação é outra história. Agora, imaginem você ter um filho que não bate de jeito nenhum. Você não sabe como aquele filho caiu no seu ninho. E nós passamos por isso. Muitas vezes passamos por isso. E muitas vezes somos nós que não pertencemos a esse ninho da onde viemos, né? É a tal da ovelha negra. A ovelha negra sempre no bom sentido, não no mau sentido, hein, gente? Então, Jesus diz assim, que a honra, nesse caso, é para nós atendermos aquela convivência, em primeiro lugar, enquanto somos jovens, e quando nossos pais se tornarem mais velhinhos, para que nós possamos atendê-los nas necessidades deles. Quais necessidades? Todas. Todas. Não é você, se seus pais não têm condição financeira para se alimentar, para ter um atendimento médico, faça. Mas não é só isso.
Olha bem o que ele nos pede. Nos pede também que a gente tenha carinho. É tão sério isso, gente, está lá no Evangelho, né? Então ele diz assim, olha, atendê-los nas alegrias do supérfluo, com amabilidades e cuidados carinhosos. Eu não sei vocês, mas eu conheço pessoas que cuidam dos pais velhinhos. Mas assim, faz isso, faz aquilo, ponto final. Vocês se lembram na época da pandemia que a gente não podia sair de casa, né? Então, geralmente, os filhos faziam compras e levavam para os pais. Mas é a mesma coisa, é entregar a sacolinha. E cadê a alegria do supérfluo? O que é a alegria do supérfluo? Vamos ver, me deem um exemplo de alegria do supérfluo. O básico. Não, do supérfluo. Fazer o mimo. Fazer o mimo. E que é fazer o mimo? Mariana, que mimo você faria para nossa querida Lúcia, tua mãe? Eu não vou falar para a Lúcia escolher. Você, que mimo supérfluo você faria? Eu levaria para ela uns creminhos, uns chazinhos. Ai, Lúcia, se ela não fizer, você conta para nós que a gente vai cobrar junto. Ela adora chocolate, mas como ela tá um pouco assim... Não leve muito, leve só um bombonzinho assim. Uns chás diferentes que ela gosta muito. Quem mais? E a senhorinha? O que a Silvia Helena poderia fazer de mimo para você? Não faço a menor ideia. Não, olha só. Aí tá fácil, Silvia. Tá fácil aí, né? Hã? Você quer surpresa? Gente, eu adoro uma surpresa boa. Ai, meu Deus. Dá tanta coisa que não tem como escolher. Ah, é? Já deu. Ó, Silvia, você tá... Viu? Você não precisa fazer mais nada por ela, tá? Tá feito. É. Os livros que a minha mãe ama. Os livros. Será que de repente o mimo do supérfluo, quando a gente fala de não dar, mas ser algo que transcende o físico? Então, por exemplo, fazer algo junto, estar junto, né? Porque eu acho que esse é o grande diferencial, né? E que durante a pandemia, apesar das pessoas terem adoecido pela falta do contato físico, né? De estar com alguém, mesmo após, nem todo mundo entendeu o prazer, o sentir o prazer de estar com alguém, porque é isso que faz a diferença. Às vezes a gente pode ter tudo financeiramente. Mas o que a gente quer... Mas o afeto, você estar junto. Às vezes para uma mãe, o filho pode trazer um monte de coisa. Mas na verdade só o que ela queria era sentar junto e assistir um filme. Exatamente. Junto, sabe? Esse é o supérfluo. Né? Mas isso eu tenho direto. Você é uma afortunada. Você não... Não só com ela. Nós conhecemos a Silvia, viu? A gente sabe o coração que é. Então, é muito interessante, esses dias, uns tempos aí, eu vi um pai reclamando, um pai velhinho reclamando dos filhos, assim, olha, mas eu ficava tão feliz se meu filho viesse aqui e falasse, pai, vou lavar o seu carro. Olha, gente, o que é isso? Nadica, isso é nada, não é? Isso é nada. Pai, vou lavar seu carro. Eu fico muito mimada quando um filho meu vai me levar, mãe, vamos almoçar comigo, vamos isso, vamos, eu tenho um filho que me leva a viajar todo ano. E eu acho isso um mimo do mundo, eu viro uma rainha quando isso acontece, não é? Então, veja bem, vamos pensar nisso, né, em mimar. E a gente não está falando aqui, não vamos falar aqui só de pais, eu citei aqui pais, porque no Evangelho fala honra teu pai e tua mãe, mas assim, outras pessoas, né? Outras pessoas. Outro dia eu falei com vocês, não sei se foi no domingo, sobre a ingratidão, né? E falei o quanto, no Evangelho traz o quanto é importante nós dizermos para o outro que é grato
Então não é só obrigada, viu? Não, olha, nossa, o que você fez por mim, mas foi tão importante, olha, muito obrigado, você me ajudou muito. E não dizer só para esse, mas dizer para outros, espalhar a boa notícia, sabe? De que você recebeu aquilo, de que o quanto foi importante para você. Então aqui a mesma coisa, não é? Vamos honrar, não é? Não só pais, mas amigos, mas aquelas pessoas que num dia, num momento, muito fizeram por nós. Às vezes uma palavra de uma pessoa destrava toda uma situação da nossa vida, não é? Então a honra, veja bem, a Joana, ela fala aqui para nós que ela precisa de valentia, precisa de coragem. E por que precisa de coragem? Porque, gente, às vezes nós lidamos com pessoas que são muito difíceis para nós. E para que a gente possa estar ali cumprindo, seja qual tipo de compromisso for, a gente precisa ter coragem. Uma coragem firme mesmo, proposta, né? Então aqui ela fala assim, olha, para que a gente possa ser honrado a uma situação, uma pessoa, a gente precisa saber exatamente o que a gente está fazendo aqui na vida, não é? Então, o meu primeiro passo é saber o que é que eu tenho, o que eu quero fazer nessa vida. O que eu quero fazer e depois, pelo conhecimento, o que eu tenho que fazer. Porque se deixar a gente só no quero, a coisa fica difícil, né? A honra é maior do que o amor, né? Porque às vezes a gente ama, mas não sabe amar. Não sabe dizer não para o filho, né? A honra é manter, por isso que ela fala em valentia, em coragem, em esforço. Para você ser honrado, você precisa ter essas virtudes. E lá Aristóteles, os antigos, já falavam muito em honra. Inclusive São Tomás de Aquino, ele tem todo um estudo, é interessante isso para você, viu, Mari? Que fala sobre honra, né? E ele fala que a honra é uma virtude anexa da justiça. E aí tem todo um discorrer dele, é longo, mas é bem interessante isso, né? E aí ele faz ali um paralelo assim, como que muitas pessoas são honradas pelas posses. Então você reverencia aquela pessoa porque é uma pessoa que tem posses. Olha que disparate. A honra, o merecer a honra não vem do quanto você possui ou do título que você tem ou do cargo que você ocupa. Isso é respeito. Então, como a Maria Lúcia disse, a honra é mais ainda que este amor, porque a honra traz em si um reconhecimento, não é? Então, tem uma proposta aqui de como a gente aplicar essa honra. Então, em primeiro lugar, honrar a Deus, né? E ela diz assim, a falta de honra resulta no afastamento de Deus. Quer dizer, não significa nada para você, então você nem tem ligação nenhuma com Deus, não é? A demonstração de compromisso com os princípios divinos. E aí, como é essa demonstração de compromisso com os princípios divinos? Gente, isso basicamente começa assim, nós nos reconhecemos filhos de Deus, nós entendemos isso, nós cremos em Deus, nos reconhecemos filhos de Deus, não é? E se nós nos reconhecemos filhos de Deus, se somos filhos desse ser supremo e perfeito, sabemos que nós temos isso em nós. Então, procurar viver, se espelhar nessa divindade o mais possível. E entram aí, né, as religiões, que essas religiões, todas elas, têm esse propósito
de nós vivermos em comunhão com este Deus. No entanto, nós sabemos que muitas religiões, elas se desviam e têm outros propósitos, não é? A gente vê aí muitas religiões que constroem todo um patrimônio, não sei o quê, a começar pelo Vaticano, né? Que a gente tem, que é uma coisa assim absurda aquilo, e todo o sistema que vem daí, não é? Sem estar aqui fazendo crítica à Igreja Católica, mas é um sistema político mesmo que tem ali, político-financeiro, né? Com toda aquela majestade, com todos aqueles cardeais vestidos. Quando eu vejo aqueles cardeais andando assim, ó, vejo nos filmes, né? É uma coisa, é um aparato que a gente vê assim. Quando você pensa assim numa alma brilhante, né? Esse Filho de Deus, a gente não precisa de aparato nenhum. A gente não precisa de aparato nenhum, a não ser o amor, não é? Então a Joana fala nisso, a demonstração do compromisso com os princípios divinos. Como nós demonstramos isso? Nós precisamos muitas vezes desse apoio das religiões. Tá bom, então eu escolhi essa ou aquela religião, então eu vou respeitar esses princípios. Porque respeitando esses princípios, para mim, eu vou estar ali seguindo este caminho divino. E nós temos diversas maneiras de crer e de demonstrar e de participar de religiões, e cada um de nós está num grau de entendimento, por isso é que estamos nessa ou naquela religião. Então, muitos de nós fomos de outras religiões. Depois a gente mudou por quê? Né? Enquanto você está lá na igreja, em que o pastor te fala para você comprar o suco de laranja abençoado, isso existe aqui em São Paulo, viu, gente? Você vai na reunião e o suco de laranja, você compra o suco, que ele é abençoado, e você vai ficar rico, você vai ficar sarado, você vai ficar o quê? Enquanto a gente estiver acreditando nisso, tá bom, tá certo, tá tudo certo. Agora, no momento que você desperta e fala, epa, esse negócio tá esquisito, aí você pega e busca outra religião. E depois você pode buscar outra. E tá tudo certo. Por que tá tudo certo? Porque você está dando um passo dentro do seu entendimento. Agora, eu não posso jamais ficar deitado em berço esplêndido, gente. Sabe? Eu não posso. Quando eu realmente começo a perceber a divindade que eu sou, eu não vou me contentar com o suco de laranja que custa R$10 e que está abençoado. Eu vou acreditar que o suco de laranja que eu faço na minha casa é igual a esse. Né? E aí, a gente fala que levanta a lebre. A gente vai começar a procurar, a entender e buscar outros caminhos. E assim vai. Nós não precisaríamos de religião, ninguém precisaria, se a gente conseguisse fazer isso sozinho. Mas sozinho é bastante difícil. Nós podemos chegar nesses conhecimentos através do estudo da filosofia, das ciências de modo geral. Mas o planeta Terra ainda não está muito apropriado para isso, né? Nós temos, vejam, aqui no planeta Terra, de vez em quando aparece alguém ímpar, assim como o Chico Xavier, como, né, que não tinha instrução nenhuma, e que esse Divaldo, essas palestras do Divaldo, a gente pira na batatinha quando escuta as palestras do Divaldo, porque é muito conhecimento, gente. Uma cabeça não consegue, uma cabeça de aqui agora não consegue ter todo aquele conhecimento. Então, da onde vem? Vem de outras vidas, não é? A gente está vendo esse menininho na internet, o Davi, vocês têm visto, né? O doutorzinho. Não é só inteligente, né? Nós sabemos que não é possível ser só inteligente com tudo aquilo que ele diz naturalmente. Você vê que não é uma coisa que foi estudada, é uma coisa que pertence, que lhe pertence, né? É uma gracinha aquilo, né? E aí, então a Joana coloca nisso, né? Essa honrar a Deus, saber que é de Deus que vem tudo isso. E como é que eu posso saber do outro se eu não convivo com o outro?
como eu posso, não é? Muitos podem, assim, por exemplo, estar num campo e com aquela borboleta voando, sentir a magnitude dessa natureza. Mas nem todos nós temos essa capacidade. E aí entram, então, as religiões, né? Para administrar essa nossa espiritualidade. E aí nos ajuda e muito, né? Através do estudo, através da convivência, através de tudo. E aí depois a Joana fala assim, olha, honrando a Deus, se sentindo como um filho de Deus, você vai honrar a si mesmo, não é? E isso é muito importante. Essa questão que a doutrina nos coloca da reforma íntima vem daí, do conhecer-se a si para se honrar, não é? Então, valentemente viver na terra, priorizando sua condição de espírito eterno. Quantas vezes aqui na Terra nós somos convidados a ter uma participação diferenciada desse Espírito Eterno? A gente quer aqui, agora e do jeito que eu quero, não é? Do jeito que eu quero. E essa coisa do querer aqui, agora, do jeito que eu quero, é o que muitas vezes nos faz passar por cima dos outros, ou fazer a lei do mais forte, ou priorizar tudo aquilo que a gente deseja, achar que o mundo está aí para nos servir, para nos honrar, e não o contrário. Nós honrarmos o mundo com esta parcela que somos de divindade. Não é? Como é que eu posso levar a minha divindade para o mundo? Né? Começando dentro de casa, olha lá, honrar pai e mãe, depois no ambiente de trabalho. Como é que eu posso, quando todo mundo ali está virado no giraia, e eu vou manter, né? Como eu vou manter na sociedade? Continuando aqui, então ela diz, reconhecer-se como filho único de Deus, valentemente viver na terra, priorizando sua condição de espírito eterno, reconhecer os seus limites na vida de relação familiar, profissional e social. Conhecer-se a si mesmo para ser fiel à sua individualidade e respeito a tudo e a todos. Então, esse é o fechamento que a Joana de Ângeles faz sobre essa questão de honra, não é? Para a gente refletir nisso. Vamos honrar. A quem vamos honrar? A quem de direito mesmo, não é? E realmente exercer essa honra, muito, gente, muito. Da mesma maneira que a gente exerce a gratidão, exercer essa honra. Honra a teu pai, a tua mãe, que lhe deram a vida. Você só está encarnado por causa deles. Honra o seu compromisso de ser pai e mãe dessas crianças. Você tem um compromisso diante de Deus. Diante de Deus. Nós estamos estudando aqui Karma e Dharma nas segundas-feiras e tem um livrinho que fala exatamente de como é a formação dessa criança na concepção. O que tudo está ali envolvido. Então você é muito responsável pelos seus filhos. Não deixe que seus filhos... Ensine a seus filhos a honrar o que tem valor, o que realmente é, não é? E vamos pensar, eu quero deixar para vocês essa última ideia de honra, não só como um respeito, mas como uma excelsitude de virtude, né? Uma excelsitude de virtude. É muito mais do que amar, porque amar é uma coisa que vem naturalmente da gente. Até ama ou desama, não é? Mas quando a gente ama, isso brota do nosso coração naturalmente. Mas quando não amamos, o respeito é a honraria, não é? E devemos respeitar a todos, cada um no seu quadrado, como modernamente se diz. Então, assim, se você reconhece através do conhecer-se a si mesmo, se você busca uma reforma íntima, você sabe aonde pisar. Você sabe quais são as dificuldades que você tem.
Então, honra esse divino que você é e com coragem, como ela diz aqui, com valentia, com esforço, ultrapassa esse limite do não amor. Honra, não é? E na verdade, eu vejo esse respeito e amor assim ali interlaçados, né? Eu já disse uma vez aqui para vocês a palavra consideração, né? O que é consideração? É esse reconhecimento. Então, gente, eu convido vocês a lerem o Evangelho 14º do Evangelho segundo o Espiritismo. E quem quiser, tem em PDF esse livrinho, viu? Procurem lá, sabe? Assim, é uma reflexão curta e profunda que a gente pode ter dos assuntos aqui trazidos pela Joana. Tá bom? Alguém quer falar? Eu fico falando aqui, né, Nathalie? Cadê a Nathalie? A doidada. Alguém quer falar alguma coisa? Completar? Eu só queria completar uma coisa muito importante que você falou, que essa questão de você assumir o compromisso, estar no ambiente de trabalho e você ser aquele, às vezes o ambiente não está legal e a gente, em vez da gente então mudar o ambiente, a gente deixa que o ambiente mude a gente. Exatamente. Então essa honradez, eu acho que é isso, do mesmo jeito que Jesus esteve aqui, ele nunca se corrompeu no compromisso dele. Quando a gente tem essa segurança de que a gente tem uma missão de evolução em que a gente é um ser de luz e que a gente pode contribuir com o outro, a gente tem essa segurança de falar, não, tá tudo bem, aqui não tá tão legal, mas então eu vou contribuir para que seja mais legal e eu vou fazer a minha parte, né, com a honradez. Então eu acho que isso é muito legal, assim, a gente refletir no dia a dia, em todos os lugares onde a gente vai, da gente ser o agente. A gente ser o agente transformador. Mas isso, Mari, é exatamente isso que você está falando, corretamente. Mas é difícil, porque hoje o que a gente ouve das pessoas, gente, o que as pessoas se submetem nas empresas, e aí elas passam anos sofrendo porque estão submetidas a algumas regras que elas não concordam, entende? Então, olha como é difícil isso, é muito difícil, sabe? E aí, olha, veja aqui o que a Joana fala. Duas coisas que ela fala aqui que são importantes, olha, o honrar a si mesmo é reconhecer-se como um filho único de Deus e valentemente viver na terra priorizando a sua condição de espírito, reconhecer os seus limites. Então assim, se você entra para trabalhar numa empresa, tá? Fez todo o contrato ali, tudo direitinho, tem a proposta da empresa, aí no andar da carruagem você vê que aquela conduta não bate com a sua, a empresa não vai mudar, meu. Você primeiro vai fazer isso que você disse, levar esta contribuição respeitosamente, e se não mudar, você muda. Aí está a valentia que a Joana nos pede. Não tá bom para mim. Em qualquer lugar, não é? Não é só na profissão. Você entrou numa religião. O negócio não bate com o que você sente, com o que você pensa. Não é só ir saindo embora, entendeu? Procurar saber. Veja, o conhecimento é a base de tudo para nós, porque temos a razão. Então você não vai só pela emoção. Você vai intelectualmente estudando aquela questão, observando. Não é você chutar o pau da barraca de qualquer maneira. Não é, nós somos racionais, nós somos impelidos a isso. Então observa, avalia isso nas relações amorosas, nas relações profissionais, nas relações sociais, em tudo. O negócio não é bom para mim, eu pego e saio. Sabe, quando é um círculo menor, eu vou procurar ser o agente daquela transformação. Agora, se realmente não for e eu tiver que ali fazer alguma coisa que me desonre, eu pego meu boné e vou embora. Eu pego meu boné e vou embora, né? E hoje
existe esse disparate dentro das famílias com relação ao comando dos filhos, e nas empresas existe isso também. Quando você tem um bom salário, tem regalias, e você não quer deixar aquilo, e você fica se martirizando todo dia, aí você fica depressivo, você tem fobia, você tem pânico, você tem não sei o que, não sabe o que é. E aí tudo isso vem do quê? Dessa desconexão da sua essência com aquilo que você está vivendo. Não é? Então, veja, gente, vamos voltar à simplicidade. Vamos respeitar o que eu sei, o que eu quero para mim. Por que eu quero isso? Se eu estou querendo, tem um motivo. Eu me sinto dessa maneira, então eu acho que para mim o bom é isso. Se eu tenho que viver isso, não dá certo. Então não viva. Não viva, porque você vai se estraçalhar. Olha as doenças todas. Hoje eu nunca vi ter tanta síndrome como tem hoje, Mariângela. Não é verdade? Olha, tem uns nomes tão modernos. A Mariângela é psicóloga, por isso que eu estou consultando ela aqui. Tem uns nomes tão modernos hoje, de síndrome não sei o quê. Eu nunca vi tanta síndrome assim na vida. Já existia, Ângela? As síndromes não, né? Porque elas aparecem de acordo com a necessidade da própria doença. Né? Mas não tinha, pelo menos na época que eu estudei, não. Mas hoje eu já aprendi que é diferente, que tem um monte de síndrome. E não é disso que vem esses desencantos todos, essas depressões? Você fica tentando se encaixar num negócio que não é para você. E aí você estraçalha a gente, estraçalha o coração, estraçalha a mente. Você fica rabugento, ranzinza, doente. A gente vai se estragar desse jeito? Não, né? Não vamos nos deixar estragar desse jeito. Nós somos lindos, filhos de Deus. Como assim? Como assim eu vou me deturpar? Eu estou me deturpando quando eu faço isso. E aí eu sofro, a minha família toda sofre. Eu vivo o verdadeiro inferno aqui na Terra, né? A gente fica esperando que vai para o inferno lá. Não vai não, está vivendo agora. E vai continuar, né? Que se desencarnar desse jeito, vai continuar. Tem jeito, como é que vai ser? Gente, vamos refletir sobre isso. Espero que todos tenham um bom domingo. Dizem que o Brasil só funciona depois do carnaval. Regacem as mangas, que é aqui agora. Não é? Feliz Ano Novo, Ah, Sandrinha, feliz Ano Novo. Feliz Ano Novo, né? Que bom. Tá bom? Vamos respirando com calma, com serenidade. Vamos agora nos sentirmos envolvidos por estas vibrações amorosas aqui do nosso Lar Cristão Maria de Nazaré. Hoje, especialmente com a presença desses mentores sábios, amorosos, que estão aqui nos trazendo serenidade, harmonia, nos abraçando com seu amor e nos dizendo que confiam em nós e que nós somos esteios do amor, da caridade e da bondade aqui nesta terra. Cada um de nós é um ponto de luz emanado do coração de Deus, que nos fortalece, nos elucida e que permite e que nos auxilia a sermos pontos de luz nesta terra. Senhor, Pai de bondade e de amor,
nós te agradecemos, ó Deus, porque num dia da nossa vida o reconhecemos como nosso Pai, porque nos destes a oportunidade de caminharmos e chegarmos a esta conclusão, a este reconhecimento. Receba dos nossos corações, Senhor, a nossa gratidão, o nosso amor. Queremos, Pai, vos honrar com as nossas atitudes aqui na terra. No entanto, vós sabeis, meu Deus, das nossas fragilidades, porque o embate que vivemos aqui, neste mundo físico, o embate com esta luz que somos, que nos vem de vós, o embate é muito forte. Portanto, Pai de amor, considera, te pedimos, não as nossas ignorâncias, as nossas faltas apenas, mas considera, Senhor, o nosso esforço, o nosso desejo em querer viver aqui como os vossos filhos, fazendo o bem, vivendo o bem e sendo o bem. Amado Pai, da mesma forma que te amamos e te reconhecemos, queremos também, Senhor, vos pedir que considere não somente a todos nós que aqui estamos, mas a todas aquelas pessoas que convivem conosco, Senhor. Inunda de bênçãos, meu Deus, a vida dos meus pais, de toda a minha família, a vida dos meus filhos, dos netos. Abençoa, ó Pai, a todos aqueles que passam por aqui, por esta casa de Maria de Nazaré, quer seja pessoalmente, quer seja em intenção, em pedidos, mentalmente. Deus de bondade, nós aqui que estamos neste momento agraciados, porque nos sentimos dentro do vosso coração de amor, te pedimos, ó Pai, que nos ajude a expandir este amor, o nosso amor, o vosso amor, por todo o canto da terra, especialmente, Deus, por aqueles povos que sofrem os horrores da guerra, a guerra das armas, das matanças, a guerra das ideias, Senhor. Ó Pai, como este mundo está minado com ideias hostis, ideias antagônicas à luz. Ah, meu Pai, que esta vossa luz de sabedoria e amor possa ganhar lugar nos corações dos comandantes da terra. Que esta vossa luz de amor
possa neste instante tomar lugar no coração daquelas pessoas que sofrem fome, sofrem injúria. Pai de amor, enfim, que nós reunidos aqui hoje, no nosso Lar Cristão Maria de Nazaré, sejamos um polo de amor, um polo de bênçãos, que possamos honrar o vosso amor para conosco e distribuí-lo por todos aqueles que se achegarem até nós, por todos os caminhos em que nos dirigirmos, e hoje e sempre, Senhor. Graças, Senhor Jesus.